Olá, fisioterapeuta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu programa Fisioterapeuta O3. Eu sou a doutora Thalita Frais, fisioterapeuta, osteopata, ozonoterapeuta e especialista em dores. Eu ensino fisioterapeutas a tratarem fibromialgia e doenças autoimunes com ozonoterapia. Então, essa aula é para você, fisioterapeuta, que está tentando tratar os pacientes com fibromialgia e não está tendo resultados. Hoje, nessa aula, eu quero te ensinar tudo sobre fibromialgia e eu quero te fazer um alerta, tá? Tome cuidado, gente. Nem todo paciente diagnosticado com fibromialgia tem a doença, tá? E eu vou explicar nessa aula tudinho para vocês. Como assim, doutora? Nossa, né? Exatamente, tá? Então, esse conteúdo, essa aula de hoje, vai te trazer um conhecimento que talvez ninguém nunca te contou, mas eu vou te ensinar para você não sair aí usando ozonoterapia para às vezes tratar uma coisa que muitas vezes nem é, tá? E que se você fizer isso, você pode acabar prejudicando o seu paciente. Então, eu vou dar exemplos para vocês nessa aula de como que isso pode acontecer. Gente, acontece muito, tá? Então, fica ligado aí. E aí você deve estar se perguntando, né? Ah, mas eu vou ser um profissional diferenciado trabalhando com ozonoterapia? Não, não vai. Porque se você não souber como usar a ozonoterapia, quando usar a ozonoterapia, e se você escutar todas as dicas que eu vou dar nessa aula, aí sim você vai ser um profissional diferenciado. Porque se você não souber usar, se você não sabe quando você vai usar, em quem você vai usar, meu amigo, você está perdido, tá? Então, eu vou dar dicas para vocês. Todas as aulas eu dou dicas, eu monto conteúdos, tá? Para vocês não serem mais um fisioterapeuta aí enchendo seringa com gás, tá? Porque eu não tô aqui para isso, gente. Eu tô fazendo conteúdos justamente, tá? Para você aí ser um profissional diferenciado, para você ser um profissional que vai transformar vidas. Então, se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que é isso que você está em busca, tá? E eu vou te ajudar. Então, vamos lá. Então, para você, né, aprender tudo sobre ozonoterapia e tratar a fibromialgia sem cometer erros, fique até o final dessa aula, tá? Porque essa aula aqui, ó, tá valendo ouro, tá bom? Então, vamos lá. E aí, então, já deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá perdendo. Então já se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades, de todas as dicas que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dois erros, gente. Vamos começar falando de dois erros aí muito comuns que os profissionais têm cometido, tá? Primeira coisa é querer tratar sintomas com a ozonoterapia. E a segunda coisa, um erro muito comum, né? Se prender em diagnósticos. Como assim, gente? Como assim? Então, olha só. Eu vou te ensinar agora como que você vai fazer a ozonioterapia do jeito certo, tá? Então, presta atenção. A primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que ir na base de tudo. Gente, não adianta só tratar sintomas, tá? Nós, ozonoterapeutas, nós temos que ir na base de tudo. Diagnóstico é a causa do que está acontecendo, tá? E não necessariamente é o que está acontecendo de fato com o paciente, tá? O que está acontecendo hoje com o seu paciente. Então, o que acontece? Eles dão um diagnóstico em cima do sintoma e não em cima da causa, tá? Então, por exemplo, né, a fibromialgia. Ah, a pessoa tem dor no corpo, fadiga, tá com fibromialgia.
Então, mas eles não dão um diagnóstico em cima da causa, tá? E nós temos que pensar, nós, fisioterapeutas, ozonoterapeutas, nós temos que pensar qual foi a disfunção fisiológica, qual foi a disfunção da homeostasia que aconteceu para que esses sintomas, né, ou esse sintoma se instalasse no corpo do nosso paciente, tá? Então, uma coisa que vocês precisam ter clara aí na cabeça de vocês. Dentro da ozonoterapia, nós não diagnosticamos ninguém, tá? A gente trata dentro da fisiologia, buscando a causa raiz. Entenderam? Então, a causa raiz sempre vai estar dentro da fisiologia, gente, sempre, tá? Então, um erro muito comum que fisioterapeutas têm cometido ao usar a ozonoterapia é se basear em sintomas, tá? É a pessoa falar assim: ah, fulano tem fibromialgia, eu vou pegar aqui um protocolo para fibromialgia e vou fazer nele. E nele não é assim, não funciona, tá? Então você vai entender, eu vou te explicar certinho o porquê que você não pode fazer isso, tá? Então vamos lá. Vamos falar então desses pacientes com fibromialgia. Por quê? A maioria dos pacientes que são diagnosticados com fibromialgia, nem sempre eles têm a doença, tá? Na maioria das vezes, é uma disfunção mitocondrial, ok? Então, nossa, doutora, mas o que é uma disfunção mitocondrial? Gente, disfunção mitocondrial é um déficit de nutrientes nas mitocôndrias, então, de nutrientes no organismo. E aí, elas não conseguem produzir a quantidade de ATP necessária, tá? Então, se não tem oxigênio no organismo, as mitocôndrias não conseguem produzir ATP necessário para gerar o quê? Energia necessária para o nosso organismo. Tudo que nós fazemos, eu estar aqui falando com vocês agora, eu estou gastando energia, eu preciso de energia para eu tomar banho, para eu pegar o carro, para eu fazer qualquer atividade. Nós precisamos de energia, tá? Então, a célula, a mitocôndria, né, o nosso organismo, ele não tem energia necessária. Então, o que acontece? Os tecidos começam a ficar enfraquecidos. Eles passam a ficar desoxigenados, tá? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas começam, se elas não têm energia no corpo, né? Elas começam a ter um cansaço excessivo, seguido de dor. Por que dor, né? Então, lembra lá no ciclo de Krebs, né? Então, se você não tem o oxigênio necessário, você não tem ATP, você entra no ciclo da glicólise, e aí vai gerar ácido lático, né? E aí, quando o corpo não está funcionando em homeostase, começa a gerar cortisol, e aí vai inflamando, né? Substâncias inflamatórias, substâncias que causam dor. Então, quando a pessoa ela tem esse problema, né, essa disfunção mitocondrial, é isso que vai acontecer. Então, ela vai ter cansaço excessivo, seguido de dores por conta disso, e aí também um processo emocional depressivo, tá, gente? Então, se você avaliar todos os pacientes aí que desenvolveram fibromialgia, foi após alguma ocorrência na saúde dela. Pode ter certeza. Você pode perguntar que alguma coisa aconteceu, tá? E aí, quando eu vou fazer a anamnese, eu sempre pergunto tudo, tá? Uma coisa muito importante, deixando claro para vocês a importância de uma anamnese bem feita. Então, eu sempre costumo perguntar sobre o parto da paciente, né? No caso de mulheres, né? Ciclo menstrual. Gente, ó, é uma coisa que quase ninguém pergunta, tá? Não sei por quê, porque a anamnese você tem que saber
tudo da vida do paciente, tudo, tá? Então, ciclo menstrual é uma coisa muito importante. Por que eu pergunto, né? Eu pergunto se o ciclo dela é muito intenso, se é de longa duração, como é que é? Por quê? Em muitos casos, né, quando a paciente ela tem um fluxo menstrual muito longo e muito intenso, né, em períodos intensos aí, é sempre, gente, importante pedir um exame de ferritina, ferro e ferritina, que é uma coisa que ninguém pede, tá? Nenhum médico vai pedir. Só que para nós que trabalhamos com ozonoterapia, isso é fundamental para nós, tá? Então, é muito importante você saber aí duas coisinhas, dois exames que para a gente fecha tudo, tá? Se a gente pode ou não pode aplicar ozônio nessa pessoa. Por quê? Nós temos contraindicações absolutas para fazer ozonoterapia. Então, já respondendo a pergunta, ozonoterapia qualquer pessoa pode fazer? Não, tá? Por quê? Essas pessoas que têm deficiência na enzima G6PD, então a gente sempre pede para paciente, antes de começar um tratamento, né, com ozonoterapia, a gente sempre pede a G6PD principalmente, tá? E aí vocês podem pedir também ferro e ferritina, que é muito importante, que eu vou contar agora, porque que isso é fundamental, tá? Muitas vezes, gente, quando a pessoa faz o exame de ferro e ferritina, né, pode ser que essa quantidade de ferro e ferritina esteja muito baixa, tá? Então, principalmente mulheres que têm um fluxo menstrual muito grande, né, por um tempo muito prolongado, é importante pedir esse exame, tá? Porque ela pode ter ferro e ferritina baixa, tá? E aí, uma pessoa com uma quantidade baixa de ferro no corpo, ela pode sentir dores, cansaço, fadiga, insônia, dificuldade de levantar da cama, tá? Ela vai ter todos os sintomas de fibromialgia, inclusive fazendo um processo depressivo. Por quê? Porque não tem ferro no organismo. Entenderam? Então, olha só, muitas vezes o paciente vai chegar com um diagnóstico de fibromialgia para você. O médico diz que ele tem fibromialgia, beleza. Então você sabe que fibromialgia é o quê? Eu vou explicar para vocês, tá? É um processo ali, uma degeneração, uma deficiência ali de oxigênio nas mitocôndrias, beleza, tá? E aí o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ter todos esses sintomas de fibromialgia, tá? Só que às vezes você pega essa paciente que tem um fluxo menstrual intenso, ela estava com uma baixa de ferro no organismo, ela não tem fibromialgia, porque os sintomas são iguais, né? Os sintomas são iguais, tá? Por quê? Porque não tem ali oxigênio no organismo, não está gerando a mitocôndria, não está gerando ATP, que está causando os mesmos sintomas, tá bom? E aí, se você não tem ferro no corpo, como é que vai oxigenar as células? As hemácias nem funcionam mais, entendeu? No caso dessa pessoa aí, ó, as hemácias são muito antigas, né? Então, aí eu te pergunto, como é que você vai fazer ozonioterapia numa paciente dessa? Gente, já imaginou que caos que vai ser? A maior contraindicação da ozonoterapia, como eu já falei, é para pessoas, né, que têm baixo ferro no organismo e tem a deficiência de uma enzima chamada G6PD, tá? Já expliquei agora. E aí, se você não tiver conhecimento necessário para fazer ozonoterapia, você pode se ferrar numa dessa, meu camarada, minha camarada. Você pode se ferrar, tá? Porque você pode
prejudicar o seu paciente. E aí, se alguma coisa acontecer, ele vai falar o quê? Ah, eu fiz ozonioterapia. E aí você pode se ferrar. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, tá? Que não é aí fazer qualquer curso, fazer de qualquer jeito, tá? E querer sair aplicando ozonoterapia em todo mundo, enchendo seringa com gás. Eu já falei que o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é você sair daqui sabendo usar ozonoterapia para tudo, tá? Não só fibromialgia. Você entendendo lá, lembra dos pilares que eu falei na outra aula? Você tendo noção de todos os pilares, você cumprindo com todos os pilares que eu te falei, você vai saber montar protocolos para qualquer doença, tá? Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer, quando a gente faz um curso, a gente já quer sair logo aplicando, né? A gente tem essa ansiedade. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? E eu já quase me ferrei. Porque eu não usava, eu achava que era uma coisa e não era. Eu usava concentrações lá, igual ali para todo mundo. Ah, se é dor, né? Eu não focava, não tinha esse cuidado de focar no problema do meu paciente, na causa raiz. Eu ia lá no sintoma, eu ia lá no diagnóstico, né? Então, o médico falou que ele tem artrose. Ele falou que tem fibromialgia, tá? O que eu fazia? Eu fazia aplicação, pegava um protocolo lá gessado, aplicava ali, e não é assim. E eu quase me ferrei, tá? Então, eu quero deixar aqui claro para vocês, cuidado, vocês precisam estudar. Ozonoterapia não é sair aplicando, enchendo seringa com gás, tá bom? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer, doutora? Voltando aqui ao nosso assunto. O que eu vou fazer, tá? Eu não posso fazer ozônio nessa pessoa. Ela tem uma baixa de ferro no organismo. Então, não posso fazer ozônio. O que eu vou fazer? Primeira coisa, você precisa suplementar essa pessoa com ferro, tá? Se ela está com baixa de ferro no organismo, você precisa suplementar. Quando essa pessoa tiver ok, com os níveis normais de ferro, tiver tudo ok ali com ela, aí sim você entra com a ozonoterapia, tá? Então, gente, imagina só, se você é do tipo de profissional que se prende a diagnóstico, você pode acabar com a vida da pessoa ao invés de ajudar, tá? Então, quando eu falo desses dois erros comuns aí do fisioterapeuta, é esse, tá? Querer tratar sintoma e ficar preso em diagnóstico. Se vem um paciente desse, você se prende a diagnóstico, você acaba com a vida dele, tá? Então, faça o seu diagnóstico, fisioterapeuta. Você é capaz, tá? Então, do diagnóstico que você recebeu, pense na fisiologia do negócio, tá? Como que é? Então, o que é? Por isso, quando eu falo dos pilares lá, você precisa entender a patologia do seu paciente. Compreende? Não é só entender, é uma doença autoimune. Não. Cadê a fisiologia da patologia? Tá? O que é, então, a fibromialgia? Que eu acabei de explicar. Você tem que pegar na raiz da coisa, tá? Não é só, tem fibromialgia, fazer protocolo. Não. Então, vamos falar um pouquinho mais aí da fibromialgia, tá? O que é a fibromialgia, então? O que eles consideram fibromialgia? É uma condição do sistema musculoesquelético que provoca dores generalizadas, sensibilidade, fadiga excessiva, alterações de memória e de humor. Por que humor, né? Porque a pessoa tem dor. Gente, toda pessoa com dor é uma pessoa chata, é uma pessoa reclamona, né? Ninguém gosta de ter dor. Então, fibromialgia, entendam de uma vez por todas, hein? Fibromialgia é uma disfunção mitocondrial.
Não é uma doença autoimune, como todo mundo pensa, e nem uma doença inflamatória, tá? Não existe inflamação na fibromialgia. E também não é uma doença autoimune. É uma disfunção mitocondrial, tá bom? Então, fisioterapeuta, entendendo isso, a lógica do negócio. Você entendendo que fibromialgia é uma disfunção mitocondrial, por que que você está fazendo aparelhos de analgesia, aparelhos anti-inflamatórios no seu paciente? Me fala, tá? Se é uma disfunção mitocondrial, você entende que nada do que você está fazendo está dando resultado? Ele não tem inflamação. Ele tem dor, mas a dor dele é por uma disfunção mitocondrial, que gera todo aquele processo que eu falei, e o ácido lático, e o cortisol, e vai produzindo, porque o corpo não está em homeostase, tá? Então, por isso que você não está tendo sucesso em tratar o seu paciente com fibromialgia. As causas mais comuns de fibromialgia, quais são as causas mais comuns? Vamos lá. O que eles consideram? Idade avançada, né? Esforços repetitivos excessivos, abalos emocionais, sedentarismo. Tudo isso eles consideram como causas mais comuns da fibromialgia, tá? Mas para pensar. Tudo isso que eu acabei de falar, isso aí vocês acham na internet, tá? Não sou eu que tô falando. Tudo isso que eu acabei de falar, vocês acham na internet, nos livros, qualquer lugar, tá? Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Então vamos lá. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, prestem atenção. Tudo isso estão relacionados com estresse oxidativo. Já pararam para pensar nisso? Idade avançada tem estresse oxidativo. Esforço repetitivo, estresse oxidativo. Abalos emocionais, né? O estresse. Tudo, tá? Tudo é estresse oxidativo. E aí, quando o seu corpo sofre um estresse oxidativo, o que acontece, gente? Eu tenho uma disfunção mitocondrial, certo? Então, se você tem estresse oxidativo, você tem uma disfunção mitocondrial. Então, tudo que eu acabei de falar, que eles consideram, né? Aí para fibromialgia, tá? Que eles consideram as causas mais comuns de fibromialgia, tudo isso gera um estresse oxidativo. E o estresse oxidativo leva o quê? A disfunção mitocondrial. Se você tem uma disfunção mitocondrial, você começa a ter sintoma de fadiga, de dor, perda de sono e lá. Tá? Tá fazendo sentido para você agora? Então, que não é só pegar diagnóstico, é você entender, tá? O que é a doença do seu paciente, o que é fibromialgia, o que causa fibromialgia. Então, tudo que causa é estresse oxidativo, tá? Conseguiram entender, ligar o tico e teco aí, tá? Aí, além das dores, né, que a gente fala aí, a fibromialgia também pode provocar irritação na bexiga, sensação de formigamento, tonturas, rigidez corporal, dores de cabeça, dores no peito, alteração de sono, dificuldade de concentração. Por quê? Porque teve um estresse oxidativo e blá blá blá, tudo de novo, tá? Das mitocôndrias, beleza? E aí? Se você procurar então, como tratar fibromialgia? Coloca aí no Google. O que o Google vai te dar, tá? Ele vai te dar
3 coisas. Como que é o tratamento com fibromialgia? 3 coisas que eles falam. Primeira, atividade física. Beleza. Paciente, é importante fazer atividade física? Muito, tá? É muito importante. Segunda coisa, aumento de níveis de serotonina. E a terceira coisa, aumento da atividade mitocondrial. Entenderam? Não sou eu que estou falando, tá? Isso vocês acham no Google. Atividade física, aumento dos níveis de serotonina e aumento da atividade mitocondrial, tá? Então agora me responde. Por que que você vai fazer ozônio no paciente que está com fibromialgia? Agora eu tenho certeza que você sabe me responder. Depois dessa aula e da aula passada, eu tenho certeza que você está apto a me responder, né? Por quê? Ozônio trabalha a nível mitocondrial. Essa é a chave de tudo, gente. Então, se trabalha a nível mitocondrial, as células vão ter energia, tá? Por isso que atletas usam ozônio, que eles falam que é bom para atleta antes do campeonato, depois do campeonato. Por que antes do campeonato? Gerar energia, né? É oxigênio, você está oferecendo oxigênio para o seu corpo, as mitocôndrias vão produzir ATP, você vai ter energia. Entende? Então, olha só, trabalhando o nível mitocondrial, as células vão ter energia, as células vão entrar, o corpo vai entrar em homeostase, vai equilibrar o estresse oxidativo e vai aumentar os níveis de serotonina. Eles não falaram que precisa aumentar o nível de serotonina, quem tem fibromialgia? Então, resolvido. O ozônio vai fazer isso, tá? Vai aumentar os níveis de serotonina, os níveis de energia, vai trabalhar lá na mitocôndria e aí você vai resolver os problemas do seu paciente. E o seu também, tá? Porque fazendo isso, fazendo ozonioterapia, ele não vai ter mais sintomas, tá? Então você acha que precisa, né? Esse paciente ele vai precisar se entupir de remédios, gente. Ele vai precisar se entupir de analgésicos, de corticoide, né? Qual tem sido o tratamento hoje para fibromialgia? Remédio, corticoide. A pessoa tá lá ganhando peso, prejudicando o organismo, se entupindo de corticoide, tá? Ele tá gerando o que no corpo dele, gente? Um estresse oxidativo dentro do organismo dele, por conta de remédio. E aí vira aquela cascatinha. Ah, tô tomando remédio para fibromialgia, mas agora engordei. Ah, agora eu tenho que tomar um remédio para emagrecer. Ah, mas o remédio que eu tô tomando tá prejudicando o meu fígado. Ah, agora eu tenho que tomar um remédio para o fígado, que agora prejudica o estômago. E é aquela cascata, né? Uma coisa vai levando a outra. Se trabalha uma coisa e piora a outra. E com a ozonoterapia, meu Deus, você consegue tratar o paciente como um todo. Ele não vai ter efeito colateral, pelo contrário, ele só vai ter benefícios. Você vai estar ajudando o organismo dele como um todo. Diferente, por exemplo, né? Se chega um paciente para você, tô com uma bursite no ombro. O que você vai fazer? Ah, beleza, eu vou tratar o seu ombro. Na ozonoterapia não é assim que funciona, tá? Você vai fazer uma baita de uma avaliação com esse paciente, você vai descobrir tudo que ele tem e você vai tratar tudo que ele tem, desde o processo depressivo até a doença que ele tem, o problema que ele tem, da dor no ombro. Você vai tratar tudo. A qualidade do sono desse paciente, a homeostasia do corpo dele. Você vai entrar com suplementação, tá? Depois eu quero dar uma aula para vocês aí de suplementação, explicar a importância de você ter
essa suplementação de antioxidantes, tal, tá? Então, depois eu vou explicar tudo para vocês. Mas olha só, como que você, fisioterapeuta, pode transformar a vida do seu paciente. E o que vai acontecer? Uma coisa leva a outra. Ele vai ficar tão satisfeito com o tratamento, ele vai sair fazendo propaganda sua de graça, né? Porque você conseguiu tratar a dor dele, o problema dele, você gerou qualidade de vida para ele. Ele ainda vai fazer propaganda sua. Então, quanto mais resultado assim você tem, mais procura você tem. E aí você vai se tornando um fisioterapeuta referência, porque todo mundo vai te procurar. E você pode perceber, os depoimentos de pessoas que fazem ozonoterapia são diferentes de depoimentos de pessoas que fazem fisioterapia simplesmente. Porque a pessoa fala assim, a que faz a físio, convencional. Ah, tinha uma dor no ombro, eu fiz aí umas 30 sessões de fisioterapia, melhorou, meu braço melhorou, hoje eu levanto. Se você pegar o paciente que faz ozonoterapia, o papo dele é totalmente diferente. Ele vai falar com muita energia. Nossa, eu melhorei muito. Eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não dormia direito, eu estava num processo depressivo, eu tinha tal coisa. Hoje eu não tenho nada, hoje eu melhorei, hoje eu estou bem, hoje eu tenho energia. É isso que ele vai falar. É diferente você tratar ali só a região e você tratar o paciente como um todo. E é isso que você tem que começar a enxergar, fisioterapeuta. Paciente não é partes do corpo, tá? A doença do seu paciente não está dividida em partes do corpo dele, é o todo. Você tem que olhar para o seu paciente como um todo. E é isso que nós vamos tratar, tá? E aí, você gostou dessa aula? Mega Blaster interessante, né? Então, você agora, fisioterapeuta, entendeu a origem de tudo e a partir de agora você vai conseguir tratar seus pacientes com fibromialgia, tá bom? Então, se você gostou dessa aula aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? E eu espero que você tenha entendido por que é que você não está conseguindo ter resultados nos seus tratamentos aí com fibromialgia e que a partir de agora você vai mudar todo esse cenário, tá bom? Então aí, se você tiver dúvidas também, escreva aqui, vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer montar conteúdos, né? Então deixa aí seu comentário, suas dúvidas, para que eu possa te ajudar. E lembrando, que no dia 1º de fevereiro, tá? Às 20 horas, eu vou fazer um webinário totalmente gratuito. E eu vou entregar conteúdo riquíssimo em ozonoterapia, então você não pode perder, tá? Porque esse webinário eu vou fazer com vagas limitadas. Então, para você não ficar de fora, não perder essa chance, saber tudo sobre ozonoterapia, já se inscreve e já garanta sua vaga. Combinado? Então, um beijo. Então, te espero numa próxima aula.